Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à correção da atividade avaliativa que nós fizemos agora no primeiro bimestre. Então, vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: calcule o valor da coordenada x do ponto A, que é x e 2, sabendo que a distância entre A e B é 10, sendo que o B é 4 e 8. Bom, vamos lá para a nossa resolução. Nós já sabemos que isso se trata de uma questão que trabalha com distância entre dois pontos. Então, nós usamos a fórmulazinha da distância, onde a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos o y1 ao quadrado. E aí agora é só substituir os valores. Ele diz que a distância entre A e B é 10. Então, substituindo os valores das coordenadas de A e de B, nós temos o seguinte: o valor do ponto A, do x do ponto A, né, está aí, é x, e o x do ponto B é 4. Então, fica x menos 4 ao quadrado, mais y do B menos o y do A, né? Podemos fazer também nessa sequência y do A, então fica 8 menos 2 ao quadrado, ok? Então, nós temos agora o seguinte: resolvendo, nós temos x menos 4 ao quadrado, mais 8 menos 2 dá 6 ao quadrado, igual a 10. 6 ao quadrado dá 36. Então, deixa ainda aí o valorzinho do x menos 4 ao quadrado. Para nós encontrarmos o valor do x, nós precisamos retirá-lo de dentro desta raiz. Então, nós aplicamos a potência nos dois membros, para poder eliminar a raiz com a potência, tá certo? Então, né, aqui cancelando a raiz com esta potênciazinha, nós vamos ter apenas o que fica dentro. Então, fica x menos 4 ao quadrado mais 36, e o 10 também deverá ser elevado ao quadrado, portanto, igual a 100. Resolvendo a equaçãozinha, levamos o 36 para o outro lado, então fica x menos 4 ao quadrado é igual a 100 menos 36, que dá 100 menos 36, 64. Passando esta potência como raiz, no 64, nós temos x menos 4 mais ou menos raiz de 64, que é mais ou menos 8. E aí, nós podemos levar o menos 4 para depois da igualdade, vai como mais 4. E aí, como nós temos no mais ou menos 8 mais 4, então nós vamos ter o x', que é 8 mais 4, que dá 12, e o x duas linhas, que dá menos 8 mais 4, que dá menos 4. Portanto, nós temos aí a alternativa C. Os pontos, o ponto, né? A coordenada, no caso a abscissa do ponto A, ou vai ser menos 4, ou vai ser 12. Esses dois valores, se colocados aí no valor do x, aqui dentro da equaçãozinha, nós vamos ter a distância entre A e B igual a 10, ok? Vamos agora para a próxima questão.
A segunda questão diz: se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A e B, a abscissa de P vale. Então, assim, o A é 1,4 e o B é menos 6,3. Ele está querendo, né, a abscissa aí do ponto P, que é um ponto que pertence ao eixo das abscissas. Vamos à resolução. Ele diz que a distância do ponto A até o ponto B, até o ponto P, é a mesma do ponto P até o ponto B, ok? Ponto A até o ponto P, que na verdade é o valorzinho do P, tá certo? Uma correçãozinha aqui, que é o ponto P. Distância de A para o ponto P. Tá bom? Então, a distância de A para o ponto P é a mesma da distância do ponto B para o ponto P, ou do P para o B, tanto faz. Então, fazendo aí as distâncias, nós temos o x do P menos o x do A ao quadrado, mais y do P menos o y do A ao quadrado, que vai ser igual à distância do P para o B. E aí é só você substituir também aí devidamente os valores. X do P menos x do B ao quadrado, mais y do P menos o y do B ao quadrado. Nós temos que o ponto P é um ponto que pertence ao eixo das abscissas, ok? Então, ele é um ponto do tipo x e 0, ok? Então, você vai pegar o ponto A, e vai fazer a distância até o ponto P, e depois vai pegar o ponto B e fazer a distância até o ponto P. Ok? Então, vamos lá. Substituindo os valores do x do P, do x do A, e do x do P e do x do B, nós temos tudo isso aí, tá bom? Então, fica x menos o x do ponto A, o x do P menos o x do A, onde o x do P era x e o x do A era 1, ok? Aqui. E nós temos aí também o y do P e o y do A. Então, nós é só a gente substituir, tá certo? Ok, então adiante. Resolvendo aí o que a gente pode, né? Fica 0 menos 4, que dá menos 4, né? Mais A ao quadrado fica mais 4. Então, isso fica 16. Então, lá na frente fica igual a raiz de x mais 6 ao quadrado e menos 3 ao quadrado fica 9. Então, aí ficaram duas igualdades, né? Duas raízes aí iguais. Então, para a gente eliminar nesta raiz, nós precisamos elevar ao quadrado. A gente diz que pode cancelar essas duas raízes, certo? Cancelando as duas raízes, nós ficamos apenas com o que está dentro. Então, fica x menos 1 ao quadrado mais 16, que é igual a x mais 6 ao quadrado mais 9. Desenvolvendo, nós temos o seguinte. O quadrado do primeiro, está aqui embaixo, ou seja, x ao quadrado. O sinal de menos vem junto, baixa, repete aqui. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, esse 2 ele passa multiplicando 1 e o x, mais, sempre o último é mais, o quadrado do segundo. Como o segundo é o 1, então é 1 ao quadrado, ok? Mais 16. Da mesma forma, a gente faz aqui com a segunda parte. Tudo isso é igual
a quadrado do primeiro. O primeiro é o x ao quadrado, mais, aqui como no meio é mais, então aqui também no meio vai ser mais 2 vezes 6 vezes x, então que dá 12x, 2 vezes 6 é 12, vezes x é 12x, o último que é sempre mais, vai ficar 6 ao quadrado, que é 36. E aqui repete o 9. Então, sendo desenvolvido isso, agora nós vamos apenas fazer conta, que é resolver esta equaçãozinha. Fazendo isto, para chegar a esse resultado, nós temos que cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. O 12 positivo vai para depois da igualdade como negativo, certo? Como negativo, então vai ficar menos 12 menos 2, que dá menos 14. 1 mais 16 dá 17. E somando aqui no segundo membro, 36 mais 39, que dá 45. Então, resolvida esta equação, agora nós, até aí, né? Agora a gente pode trazer o 17 para depois da igualdade com o sinal trocado, entre aspas, né? Significa que a gente está adicionando o menos 17 nos dois membros. Então, nós vamos ficar com menos 14, que é igual a 45 menos 17, que dá menos 14 igual a 28. 45 menos 17, 28. Fazendo aí a divisão de 28 por menos 14, nós temos que o x é igual a menos 2. Portanto, aí, opção A. Próxima questão. Terceira. Qual o valor de x para que os pontos A, B e C pertençam a uma mesma reta? Então, ele precisa aqui do valor deste x aqui, para que ele possa, esses três pontos formem aí uma reta, certo? Então, vamos lá. Para que esses pontos pertençam a uma mesma reta, o coeficiente angular de AB tem que ser igual ao coeficiente angular de BC, certo? Então, vamos fazer aqui o coeficiente angular de AB. Lembrando da fórmula, que é y2 menos y1, dividido para x2 menos x1. Substituindo os valores, nós temos o seguinte. O y2 eu posso chamar aqui que é o maior, que é o 5, menos da fórmula, menos o y do ponto, que é menos 1. Dividido para x2, o x2, né? Eu posso dizer que é o 3. x2 menos o x1. Isso porque eu peguei a sequência de A para B, tá certo? Então, se eu pego o y do A com o y do B, eu tenho que fazer o x do A com o x do B. Adiante, nós agora fazemos aí o jogo de sinal, porque menos com menos vai ficar mais. Então, fica 5 mais 1, que é 6. 3 menos 1 é 2. Portanto, nós temos 6 dividido para 2, 3. Vamos agora fazer aí o coeficiente angular de BC. Vamos usar a mesma fórmula, também verificando aí o coeficiente angular, tá certo? Então, vamos lá. Substituindo os valores do B e do C, tá certo? Vamos fazer, ó. y2, eu chamei aqui que o y2 era o menos 16. Estou pegando daqui para lá,
certo? Nesta sequência. E também vou ter que seguir a mesma sequência daqui para lá, certo? Do C para o B. Então, vamos lá. Peguei o 16 menos 16 menos o menos 1. Então, fica menos 16 menos da fórmula com o menos 1 do ponto. Então, fica menos 16 mais 1, né? Então, dando sequência, agora eu vou fazer o x do C com o x do B. Ok? Então, vai ficar x menos 1. Dando sequência, nós temos menos 16, menos com menos vai ficar mais, portanto, fica menos 16 mais 1 sobre x menos 1. Que vai ficar aí, menos 16 mais 1 dá menos 15, sobre x menos 1. Perceba o seguinte, que para que eles pertençam a uma mesma reta, é necessário que os coeficientes angulares de A e de AB e BC têm que ser iguais, tá certo? Então, se eles têm que ser iguais, nós temos o coeficiente angular de AB, que é 3, e o coeficiente angular de BC, que é menos 15 sobre x menos 1, tá certo? Então, eles têm que ser iguais. Agora, é só você fazer aí um produtozinho dos meios pelos extremos, tá certo? Você faz aí um produtozinho cruzado. Nós vamos ter 3 vezes x menos 1, que é igual a menos 15. Ok? Fazendo a distributividade, nós temos 3 vezes x, que dá 3x, e 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Então, nós vamos ficar com 3x menos 3, que é igual a menos 15. Resolvendo a equaçãozinha, nós vamos para 3x igual a menos 15 mais 3, que dá 3x igual a menos 12. Passando o 3 para debaixo do menos 12, dividindo, nós vamos ter x igual a menos 4. E, portanto, aí a letra D. Próxima questão. Nós temos o seguinte. Quarta. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A, 1 e 5 e B, 4 e 14 é. Bom, vamos lá para a resolução. Vamos fazer aí, né, o coeficiente angular de A e de B. Então, vamos pegar os valores aí do y2 menos o y1, como o y e o x do ponto B é maior do que o do A, então vamos pegar a partir do B, tá certo? Então, vamos lá. 14 menos 5, 14 menos 5 e 4 menos 1. Então, nós vamos fazer esta continha. 14 menos 5 é 9 e 4 menos 1 é 3, portanto, 9 sobre 3 é 3. Coeficiente angular de A e B é igual a 3. Para a gente poder verificar, né, o coeficiente linear também, nós vamos encontrar aqui a equação da reta, para a gente poder dar uma olhadinha quem será o coeficiente linear, para que a gente possa somar com o coeficiente angular. Então, vamos pegar a equação fundamental, né, que é esta daí, y menos o YA, que é igual a m que multiplica x menos xa. Vocês devem ter esta equaçãozinha aí bem, né, já na mente de vocês, para que vocês consigam realmente entender a equação da reta. Então, vai ficar y, repete o primeiro y, menos o y do ponto, eu vou escolher um dos pontos, tá certo? Eu vou escolher aqui o ponto A.
Então, o ponto A, o y do ponto A é 5. Repito o primeiro y menos o y do ponto A, que é igual a m. O m é 3, que nós encontramos aqui, né? O m é 3. Então, substituo aqui, que repete aqui o primeiro x menos o x do ponto que eu escolhi o ponto A. Então, agora é só fazer aqui a distributividade com 3 vezes x e 3 vezes menos 1, que vai ficar 3x menos 3. Então, nós temos y menos 5, que é igual a 3x menos 3. Resolvendo aí, deixando o y sozinho para que a gente vá para a equação reduzida da reta, nós temos y, que é igual a 3x menos 3, repete aí o segundo membro, mais 5. Esse menos 5, né, foi para o segundo membro, aqui como o mais 5, aqui, certo? Então, vai ficar y, que é igual a 3x, menos 3 mais 5, que dá mais 2. Então, eu tenho o coeficiente angular, que é 3, e o coeficiente linear, que é 2. E ele quer a soma dos dois coeficientes, do angular com o linear, que vai ser 3 e o outro vai ser 2, e somando será 5. Portanto, aí, opção E. Na questão 5, está pedindo o gráfico que melhor representa a reta de equação y igual a menos 2x mais 4. Vamos lá verificar qual será o gráfico que melhor representa esta equação. Vamos lá. Para a gente poder verificar um gráfico correto que representa uma equação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos igualar o x a zero. Nesta equação, nós vamos pegar o x e igualar a zero, né? Já que esses gráficos estão aí tocando os eixos nesses números, vamos ver se realmente coincide com um deles. Então, vamos lá. Se x é igual a zero, nesta equação aí, y igual a menos 2x mais 4, nós vamos pegar menos 2x, que vai ser 0, 2 vezes 0, mais 4. Então, o y vai ser 4. Logo, nós temos o ponto 0 e 4. Bom, até agora, né, nós temos aí a letra A e a letra C, né? Que a gente pode verificar que a reta está tocando aqui no 4, né? 0 e 4, e aqui também. Mas vamos verificar direitinho agora. Para a gente poder ter certeza de qual será o gráfico, agora nós vamos fazer o y igual a zero. Para a gente ver onde é que vai ser o toque no eixo x. Então, nós vamos fazer o seguinte. Lá na equação y igual a menos 2x mais 4, nós vamos colocar o y sendo zero. Então, vai ficar aqui, tá, gente? Ó. Nós vamos pegar o y e fazer com que ele seja zero. Então, a gente vai colocar aqui. Menos, aí fica zero, que é igual a menos 2x mais 4. Já que agora é o y que é zero. Ok? Resolvendo aí a equação, o menos 2x vai para o outro membro, que vai ficar 2x igual a 4. Portanto, o 2 passa dividindo o 4, que vai ser 4 dividido para 2, e aí o x é igual a 2. E nós temos o ponto 2 e 0. Logo aí, o gráfico que realmente se encaixa é a letra A. Próxima questão, sexta. Diz o seguinte. Mateus representou uma reta no plano cartesiano abaixo. A equação dessa reta é... Bom, nós temos aqui, né, gente,
o ângulo de 45 graus. Então, nós temos que o coeficiente angular é 1, porque a tangente de 45 é 1, é uma reta crescente. E nós observamos que o gráfico toca no menos 1. Então, nós vamos só pegar aquela equaçãozinha simples, que é a equação reduzida da reta, y igual a mx mais n, e substituir o valor do m e do n. Onde o m é 1, vai ser 1x menos 1, que é o valor do n. Logo, nós vamos ter y, que é igual a x menos 1. Portanto, aí, opção C. Bom, vamos agora para a 7ª questão. Essa questão foi anulada, né? Mas aí, nesse caso, eu queria que vocês encontrassem aí o coeficiente angular da reta. Então, se a gente fosse, né, fazer, nós temos a equação 2y mais x igual a 0. Isolando aí o valor do y, nós vamos ter 2y, que é igual a menos x, leva o x para o segundo membro. E aí, isolando totalmente o y, o 2 passa para baixo do menos x. Então, nós vamos ficar com y igual a menos x sobre 2. Que no caso aí seria menos o meio, o coeficiente angular, ok? Então, foi anulada essa questão. 8ª diz o seguinte: os pesquisadores verificaram que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 6 atm, o volume é de 32 centímetros cúbicos, e quando a pressão é de 8 atm, o volume é de 20 centímetros cúbicos. A taxa média de redução do volume é representada pela declividade da reta que passa pelo ponto P1 e P2, ilustrado no gráfico abaixo. Nesse caso, a declividade é igual a quanto? Então, nós sabemos que a declividade é a mesma coisa aí do coeficiente angular, né, galera? Então, vamos para a nossa resolução. Quando se fala de declividade, a gente já vai logo atrás aí do nosso coeficiente angular. E coeficiente angular aí de P1 e P2, você pode escolher qualquer um deles aí, certo? Mas pela sequência, né? Nós temos o y do P1 do P2 menos o y do P1, onde nós temos aqui, ó, o ponto P1, que é 6 e 32, e nós temos o P2, que é 8 e 20. Então, nós vamos fazer o P2 menos o P1. Então, fica 20 menos 32. E, como nós estamos fazendo o P2 com o P1, então agora fica 8 menos 6, tá certo? Então, nesta sequência, coeficiente angular, a gente precisa seguir esta sequência. Então, fazendo 20 menos 32, nós temos menos 12, sinal do maior, e 8 menos 6, que é 12. E menos 12 sobre 2, resultado dá menos 6, portanto, aí a opção A. Vamos aqui para a nossa próxima questão. As equações do sistema abaixo representam duas retas. O ponto que representa a interseção dessas duas retas é... Observe aqui, né? Essas equaçõezinhas aqui, elas estão representando aí duas equações. E aí nós vamos encontrar o ponto de interseção entre essas duas retas, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente encontrar o ponto de interseção entre duas retas, nós vamos formar um sistema de equações. Vamos chamar a primeira de 1 e a segunda de 2.
E aí nós vamos fazer aí, podemos utilizar o método da adição ou da substituição, né? Eu optei aqui em usar o método da adição, porque aqui nós já estamos com uma facilidade, né? Onde o mais y se cancela com o menos y. Então, vai ficar apenas x mais x, que dá 2x, e 5 mais 3, que dá 8. Então, passando o 2 aí para baixo do 8, nós vamos ficar com x igual a 4. 8 dividido para 2, 4. Então, nós temos aí o x desse ponto de interseção. Falta encontrar o y, né? Então, como é que a gente faz? Nós vamos pegar esse x que nós encontramos, que foi o 4, e vamos substituir em uma das equações. Nós podemos fazer isso na primeira ou na segunda, tá certo? Porque nenhuma das duas foram alteradas. Então, elas vão continuar aí dispostas. Então, vamos fazer aí, utilizar a equação 1, certo? Vamos substituir o 4 na equação 1. Então, a equação 1 é x mais y igual a 5. E o x é 4, que foi o que nós encontramos. Mais y, que é igual a 5. Resolvendo a equaçãozinha, nós temos y, que é igual a 5 menos 4. Portanto, o y é 1. E nós temos o ponto de interseção, que é 4 e 1. Portanto, opção B. Vamos aqui para a questão 10. Encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Pessoal, nós podemos resolver essa questão por determinante, né? Fazendo aí o x e o y, e a gente colocando aí os valores, né? No determinante. Se você quiser usar aquele método prático, né? Só repetir aqui o x e o y, tá bom? E aí você faz diagonal principal, essas 3 fileirinhas, menos a diagonal secundária. Então, isso vai lhe dar a equação geral da reta, logo diretamente, tá certo? Mas eu vou optar em resolver pela equação fundamental, tá bom? Que é o que a gente acostumou a fazer lá em sala. Vamos lá. Para poder usar a equação fundamental, a gente precisa primeiro tirar o coeficiente angular desses dois pontos. Então, tirando o coeficiente angular, todo mundo já sabe como fazer. Vai ficar y2 menos y1. Eu peguei o y2 sendo o b mesmo. Fica menos 5 menos o menos 2 sobre 3 menos menos 1. Então, nós temos aí menos 5 mais 2, fazendo o jogo de sinal do menos com menos fica mais. E 3 mais 1, menos com menos também fica mais. Então, nós vamos ter menos 3, porque menos 5 mais 2 dá menos 3, 3 mais 1 dá 4. Então, o coeficiente angular é menos 3 quartos. Agora, nós vamos pegar a equação fundamental e vamos substituir esse coeficiente angular e pegar um dos pontos, certo? Então, eu peguei aqui o ponto A. O ponto A sendo o meu ponto escolhido, certo? Então, vamos lá. O primeiro y, eu repito, né? Repito, o primeiro y, menos da fórmula, com o menos do ponto, que é menos 2, que é igual a m, o m é menos 3 quartos, portanto, coloquei aqui, e multiplica x menos da fórmula com o menos do ponto. Então, vai ficar menos com menos vai ficar mais, então fica y mais 2, que é igual a menos 3 quartos, fazendo aqui, né? Menos com menos fica mais.
Então, vai ficar x mais 1. Agora, eu posso fazer aí a distributividade. Então, vai ficar y mais 2 menos 3 quartos de x, porque eu vou fazer a distributividade desse com esse e desse com esse. Então, nós vamos ter menos 3 quartos de x, menos 3 quartos. Para a gente chegar na equação geral, é interessante que a gente coloque, como esse é 4 e esse é 4, coloque todos esses valores aqui sobre o 4, certo? Porque o 4 é comum nas duas frações. Então, colocando nas duas frações o valor do 4, agora é só fazer um produtozinho cruzado, né? Aqui. Então, vai ficar 4 que multiplica y mais 2, que é igual a menos 3x menos 3. E agora, eu posso distribuir 4 vezes y mais 4 vezes 2. E aí, nós vamos ter 4y mais 8, que é igual a menos 3x menos 3. Passando todo mundo para o primeiro membro, já que ele quer a equação geral, nós vamos ter 3x mais 4y mais 8 mais 3, né? Levando aí, como esse valor está negativo, então convém que eu leve para lá. Esse e esse também vai junto, né? Então, vai ficar o quê? 3x mais 4y, 8 mais 3 é 11. Portanto, aí a letra A. Próxima questão é a 11. Observe as equações da reta e das retas e verifique a posição relativa entre elas. O que é verificar a posição relativa entre as retas? É dizer se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são paralelas coincidentes ou distintas, se elas são perpendiculares, ok? Então, vamos lá. A equação da reta R é 2x mais y menos 4 igual a 0. Para a gente verificar as posições relativas, nós temos que ir em busca dos coeficientes angulares. E depois a gente analisa também os lineares, mas a primeira parte será os coeficientes angulares. Então, vamos lá. 2x mais y menos 4, que é a equação da reta R. Isolando o valor do y, nós temos menos 2x mais 4. Então, nós temos que o coeficiente angular desta reta é menos 2, que é o valor aqui que acompanha o x, né? Que no caso é o menos 2. E aí, nós vamos agora para a equação da reta S, que é x menos 2y menos 4 igual a 0. Então, nós vamos ter, isolando o valor do y, como ele é negativo, nós vamos levá-lo para o segundo membro, né? Aqui, ó. Então, vai ficar 2y positivo, que é igual a x menos 4. Como nós não mexemos com x menos 4, fica nesse formato. Então, nós podemos aí deixar nessa posição. Logo, nós temos que isolar o valor do y totalmente. O 2 passa para debaixo do x e do menos 4, dividindo. Então, fica x sobre 2 menos 4 sobre 2. E aí, nós temos x sobre 2 menos 2. Logo, o coeficiente angular dessa reta é 1/2, coeficiente angular da reta S. E aí, nós vamos verificar o seguinte. Os dois coeficientes angulares, se nós multiplicarmos, nós vamos ter que o resultado é menos 1. Então, fica menos 2 vezes 1/2, cancelando aqui o menos 2 com o 2, vai ficar o sinalzinho de menos, multiplica o 1, né? Então, fica aqui
menos 1. Logo, quando duas retas dão aí o resultado do coeficiente angular multiplicado, se der menos 1, é porque essas retas são perpendiculares. Porém, nós também temos que observar o seguinte, aí seria a opção E, né? Opção E. Mas a letra D diz que elas são concorrentes com coeficientes angulares lineares diferentes. Então, se nós observarmos aqui, ó, esse valor é diferente desse. Então, toda reta perpendicular, elas são concorrentes, né? Porque elas se tocam em apenas um ponto. Então, vale também aí a opção D, ok? Então, desculpem aí, foi um vacilozinho aqui na hora de colocar as questões, tá certo? As opções. Vamos para a 12. Questão 12 pergunta qual das equações abaixo representa a bissetriz dos quadrantes pares. Né? Então, assim, gente, nos quadrantes pares, que é o quadrante 2 e o quadrante 4, para todo x que você pegar, o valor do y será o contrário, certo? Será o seu oposto. Então, se eu pegar um x aqui, eu tenho que pegar um y aqui. Então, quando eu ligar isso daqui, eu vou ter um ponto neste quadrante aqui. Isso daqui sendo, né, a bissetriz dos quadrantes pares, que é o quadrante 2 e o quadrante 4. Então, isso daí vai ser... o valor do x vai ser negativo e aqui o valor do y vai ser positivo. E aqui, neste quarto quadrante, o valor do x vai ser positivo e o valor do y vai ser negativo. Por isso é que todo ponto, né, nos quadrantes 2 e 4, que são os quadrantes pares, eles vão ser sempre o oposto um do outro. Portanto, o y será sempre igual ao menos x, ou x igual ao menos y, tanto faz, tá bom? Por isso, aí vai ser a letra C. Vamos para a questão 13. Qual é a equação da reta que representa este gráfico? Né? Vamos verificar aí. Primeiro, isso não é uma função, né? Nós já sabemos que reta vertical não representa função. E aí, toda reta vertical, ela toca em um ponto, sempre no mesmo valor. Por exemplo, essa reta, ela tá tocando aqui, né? Sempre aqui no 2. Se ela tá tocando aqui no 2, esse valor 2 é o valor do x. Então, a equação dela vai ser x igual a 2, tá certo? Porque as retas verticais sempre estão cortando em algum valor aqui no eixo x. Então, a equação de toda reta perpendicular vai ser sempre aquele valor em que ela toca no eixo x, portanto, a equação é x igual àquele valor. Questão 14. A reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, com A 0,3 e B 5,0, tem coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? Então, vamos lá. Ela passa pelo ponto médio de A e B, né? E pela origem. Então, eu tenho que fazer o ponto médio de A e B, onde todos já sabem que o x do ponto médio vai ser x1 mais x2 dividido para 2. Então, vou fazer aqui x1, que é 0, e o x2, que é 5. Então, é 0 mais 5, né? E dá 5 sobre 2. E
Do mesmo jeito, a gente faz com o y, que vai ser y1 mais o y2 dividido para 2. Então, vai ficar 3 mais 0. Logo, vai ficar com 3 sobre 2. Então, o ponto médio vai ser 5 meios e 3 meios. Chamei ponto P aí, mas a gente pode chamar de ponto M, certo? Que é o ponto médio. E ele também, né, ele está querendo a equação da reta que passa pela origem. Então, aqui, né, a origem. Então, ele passa pelo ponto médio e pela origem. Passa por esses dois pontinhos aí. Então, vamos lá. Nós vamos, então, fazer, né, o coeficiente angular. Que ele está pedindo, né, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Então, se é por esses dois pontos aqui, então nós vamos ter que calcular o coeficiente angular deles dois. Então, vai ficar y2, que é 3 meios, menos o y1, que é 0, dividido para x2, que é 5 meios, menos o x1, que também é 0. E aí, você pode eliminar os zeros, então fica 3 sobre 2, dividido para 5 sobre 2. Cancelando aqui esse 2 com esse 2, nós vamos ter 3 quintos. Portanto, aí, letra A. Vamos agora para a questão 15. Os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular, né? Lembrando aí que o hexágono regular, ele tem todos os lados e ângulos iguais, e o lado é 1, tal que o ponto A tem coordenadas 1 e 0. Então, tá aqui, né, o ponto A, que é 1 e 0. E o ponto D tem coordenadas menos 1 e 0, aqui, menos 1 e 0, como mostra a figura. Então, ele está querendo aí, pessoal, a equação da reta BD. Ele quer esta equação aqui, certo? Desta retazinha BD. Então, vamos lá verificar qual é a equação dessa reta BD. Nós podemos observar que o valor, que o ângulo, né? Ele vai ser um ângulo de 30 graus, porque eu posso pegar o hexágono regular e dividir em triângulos, né? E esses triângulos são equiláteros. Então, como você verifica aqui, né? Ó, se eu divido aqui, eu estou fazendo esse triângulozinho aqui, né? Que eles são triângulos equiláteros. Então, eu tenho aqui 60 graus, já que ele é um equilátero, né? E aí, quando eu passo a reta BD, eu vou dividir esse ângulo aqui, que era de 60, eu vou dividir e vou ficar apenas com 30 graus, certo? Então, esse ângulo aqui é de 30. Então, se ele é de 30, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é exatamente o coeficiente angular da reta BD. Então, nós já temos o coeficiente angular da reta BD e temos um ponto, que é o ponto D. Então, agora é só usar o coeficiente angular e o ponto na equação fundamental. Então, vai ficar y menos o y do ponto, que no caso é o ponto D, né? Não é o A. Y do ponto D, que é igual a raiz de 3 sobre 3, que é o coeficiente angular, multiplica x menos o x do ponto, que é menos 1. Fazendo aí o joguinho de sinal, x menos o menos 1 vai ficar x mais 1. E aí faz aqui a distributividade
raiz de 3 com raiz de 3 sobre 3 com x e com o 1. Portanto, nós vamos ter raiz de 3 sobre 3 vezes x, mais raiz de 3 vezes o 1. Quando a gente multiplica aqui e aqui, nós vamos ter raiz de 3 sobre 3. Portanto, aí será a opção B. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 16 pede o valor de K para que a equação aí, né, kx menos y menos 3k mais 6 igual a 0 represente a reta que passa pelo ponto 5 e 0. Então, para que um ponto pertença a uma reta, é só a gente colocar esse valorzinho aí do ponto dentro da equação. Então, vamos lá. Pegando a equação, vamos substituir o valor do ponto que ele deu, que é 5 e 0, e substituir o valor do x e do y. Então, x é 5 e y é 0. Substituindo no lugar aí na equação, nós vamos ter k vezes x, onde o x é 5, k vezes 5, menos y, que o y é 0, menos 3 vezes k, mais 6. Então, nós vamos ter 5k menos 3k dá 2k. O 6 eu levo lá para depois da igualdade, que vai menos 6. Então, aí, dividindo menos 6 por 2, dá menos 3. O valor de K é menos 3. Vamos para a questão 17. Qual ou quais das opções abaixo os 3 pontos são colineares? Nós já sabemos que para que os pontos sejam colineares, é preciso que, por exemplo, o ponto, né, na letra A, o ponto PQ, tem o mesmo coeficiente angular do ponto QR. Então, vamos fazer o coeficiente angular PQ. Então, vamos pegar 8 menos 4 e 3 menos 3. Então, nós vamos ficar com 4 sobre 0. Esse coeficiente angular não existe. Coeficiente angular de PQ não existe. Vamos fazer agora o de QR. Então, nós vamos fazer 4 menos 1 sobre 3 menos 3. Então, fica 4 mais 1, que é 5, sobre 0. E isso também não existe. Se não existe, eles são iguais. Portanto, aí os 3 pontos são colineares, certo? Temos aí essa opção A. Fazendo o mesmo procedimento, nós temos a C e a D. Próxima questão. A 18 pede a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P, 2 e menos 5, e tem inclinação de menos de 35 graus. Então, vamos lá. Nós já sabemos que o coeficiente angular de uma reta que tem 135 graus é menos 1, porque 135 graus é o suplementar de 45 graus. E a tangente 45 é 1, portanto, 135 é menos 1. E o ponto é 2 e menos 5. Usando a equação fundamental da reta, nós temos y menos o y do ponto. O ponto, na verdade, é o P. Então, fica menos com menos 5, fica mais 5, que é igual a m, que é menos 1, que multiplica x menos o x do ponto, que é 2. Fazendo a distributividade do menos 1 com o x
e depois com menos 2, nós vamos ter menos x mais 2. Logo, nós vamos ter y, que é igual a menos x mais 2, e leva o mais 5 para depois da igualdade com menos 5. Que vai ficar y igual a menos x mais 2 menos 5 dá menos 3. Portanto, aí nós temos a opção D. Na questão 19, que é a equação da reta, representada pelo gráfico abaixo. Então, observe que nós temos um gráfico onde a inclinação é de 135 graus. E passa aqui no ponto 6. A reta toca aqui no 6. Então, esse valor será o coeficiente linear. E a tangente de 135 é menos 1. Portanto, nós vamos ter aí, né? A tangente de 135 menos 1, coeficiente linear é 6. Usando a equaçãozinha reduzida, y igual a mx mais n, sempre que nós já temos o coeficiente angular e o linear, é muito rápido você usar esta forma, certo? Então, é só substituir. O m é menos 1 e o n é 6, portanto, vai ficar menos x mais 6, logo será a opção A. Na questão 20, pede para obter o simétrico do ponto P em relação ao ponto T. Vamos lá, relembrar aqui o que é simétrico, né? Você tem um ponto P, que é 1 e 3, e você tem um certo ponto, que é exatamente o ponto T, 4 e 6, e ele quer o simétrico de P em relação a T. Então, sempre que fala em relação a algum ponto, é porque esse ponto será o ponto médio, ok? Então, você observa aqui que o ponto T é o ponto médio, que é em relação a ele que eu quero encontrar esse ponto P. P', né? Que é o simétrico de P. Portanto, utilizando a fórmula do ponto médio, nós vamos ter essa formulazinha aí, formulazinha do ponto médio, e nós já temos o x do ponto médio, que é exatamente o 4, né? Que é x do ponto médio. O x1 é o x do ponto P, que é 1. Bom, e o x2 é o x do P', que nós estamos procurando. Portanto, fazendo aí um produtozinho dos meios pelos extremos, nós temos 2 vezes 4, que é 8, e 1 mais x2. Então, resolvendo aí a equação, nós temos x2, que é igual a 8 menos 1, portanto, x2 é 7. Significa o quê? Que eu posso utilizar um método mais prático, onde eu vou pegar esse x do ponto médio, multiplicar por 2. Então, 2 vezes 4, que é 8, e faço o menos 1 daqui. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. E aí, nós temos rapidamente aqui o x do ponto médio. Mas nós podemos fazer pela forma, né, detalhadamente. E aí, a gente faz também pelo y do ponto médio, onde nós temos o y do ponto médio, que é 6, tá aqui, certo? E o y do ponto P, que é 3, mais o y2, que é o y que a gente quer encontrar. Aplicando aqui, né, fazendo um produtozinho cruzado, nós temos 6 vezes 2, que é 12, e 3 mais y2. Então, o y2 vai ser 12 menos 3, leva esse 3, né, para junto do 12, e nós vamos ter y2 igual a 9. Ou seja, significa que eu multiplico o 6 por 2,
que é 12, menos 3, que é 9. E aí a gente obtém também aqui rapidamente, certo? Ou usa pela fórmula, ou usa aí o método prático, né? Pelo raciocínio. Então, o ponto aí será o 7 e o 9, letra C. Vamos agora para a questão 21. Determinar o ponto P pertencente ao eixo OX, que dista 5 unidades do ponto Q, 6 e 3. Bom, vamos lá ver o seguinte, né? Que todo ponto que pertence ao eixo OX é do tipo x e 0. E ele quer a distância, ele diz que a distância até o ponto Q, que é 6 e 3, é 5 unidades. Então, vamos fazer aí, né, a distância entre dois pontos. Então, fica x menos 6, o x de um com o x do outro, eu fiz daqui para cá, do P para o Q, então ficou x menos 6 ao quadrado. E depois eu fiz 3 menos 0, que é 3, que é ao quadrado, dá 9. Então, tudo isso é igual a 5. Elevando ao quadrado os dois membros, para que seja cancelado essa raiz com essa potência, né? Levei também aqui o 5 ao quadrado. Então, vai ficar, cancela a raiz com a potência, fica só o que tem dentro. Vai ficar x menos 6 ao quadrado mais 9, que é igual a 25. Então, trazendo o 9 para perto do 25, vai ficar 25 menos 9, e aí dá 16, resolvendo, né? Que a gente está procurando esse x, então é mais ou menos a raiz do 16, portanto dá mais ou menos 4, x menos 6 igual a mais ou menos 4, leva o 6 para depois da igualdade, e aí nós vamos ter dois valores para x. Ou x', que vai ser 4 mais 6, que é 10, ou x de duas linhas, que é menos 4 mais 6, que dá mais 2. E aí nós temos que esse ponto que a gente procurava, x e 0, ou ele vai ser 2 e 0, ou ele vai ser 10 e 0. Portanto, aí letra C. Vamos agora para a questão 22, que é que encontre o lado BC do triângulo, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui os pontos, né? O ponto B, que é 3 e 5, e o ponto C, que é 7 e 1. Fazendo a distância entre os dois pontos, nós temos x do C menos x do B, 7 menos 3 ao quadrado, mais podemos fazer agora o contrário, 5 menos 1, né? Que isso é a distância, quando vai ser elevado ao quadrado não tem nenhum problema, então não precisa ser a mesma sequência. Então, resolvendo aí, 7 menos 3 dá 4 ao quadrado, 5 menos 1 dá 4 ao quadrado, então fica 4 ao quadrado 16, 4 ao quadrado 16, logo fica 2 vezes 16. Raiz de 16 é 4, então o 4 sai e fica o 2. Logo aí, letra C. Próxima questão pede para calcular o comprimento do segmento AB. Então, é isso, é calcular a distância entre A e B. Daí os dois pontos, substituindo também nos valores, x do B menos o x do A, 8 menos 3 ao quadrado, e 16 menos 4 ao quadrado. 8 menos 3 dá 5 ao quadrado, mais 16 menos 4 dá 12 ao quadrado. Resolvendo, 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144. Somando dá 169, que será raiz de 169, 13. Vamos agora
para a última questão, questãozinha do Enem de 2016, que diz o seguinte: para a Feira de Ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, os 2 projéteis descreverão uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. Bom, o que ele está querendo aqui, né? Está perguntando como é que vai ficar a situação do coeficiente angular da reta B. Observe o seguinte: será se vai diminuir 2 unidades, se vai aumentar 4, se vai aumentar 2, se vai aumentar 4, se vai aumentar 8, né? Então, vamos lá. Observe o seguinte, que quando você leva esta reta, né? Essa reta B, você leva para cá, que é para tocar, né, o projétil A na sua altura máxima. Então, a altura máxima dele é quando isso acontecer, né? Então, quando isso acontecer, vai estar aqui, neste ponto, 4, né? E 16, que é a altura máxima do projétil A. Então, essa reta B, ela tem que se direcionar de acordo aí para encontrar a altura máxima do projétil A. Então, neste caso, nós percebemos aí que ele tem que aumentar 2 unidades, onde você tem esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, certo? Só olhando dá para fazer. Se a gente for formalizar isto, nós vamos pegar o seguinte, que antes a reta ela estava no ponto, né, aqui, ó, estava com o 12 em Y e com o 6 em X. Então, fica 12 menos 0 dividido para 6 menos 0, que é o coeficiente angular da reta. Isso da reta B, no estágio dela normal. E aí, dá 2, né, o coeficiente angular dela. Se ela for para essa reta vermelha aqui, e for para este ponto, né, então o que que vai acontecer? Vai ficar agora no 16, lá no Y, 16 e no 4. Então, nós vamos pegar 16 menos 0 dividido para 4 menos 0. E isso vai ficar 4. Ou seja, vai passar de 2 para 4, aumentando assim 2 unidades. Este seria a resolução formal, né? Mas você pode apenas olhar no gráfico esse tamanho aqui que foi aumentado, que foram as 2 unidades, certo? Então, caprichem nos estudos, o Enem vem aí, não se descuidem, tá bom? Um abraço a todos.